Deus. Aí o Senhor nos deu uma palavra, e quando eu entrei nessa casa de oração, o Senhor começou a revelar essa palavra. Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 41. Peço graça aos céus, para que eu consiga passar para você o que Deus falar comigo aqui dentro dessa casa de oração. Isaías 41, uma palavra bem conhecida de todos nós. Versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Vamos ler o versículo 9 também. Isaías 41, 9. Quem achou, diga glória. Glória. Diz assim a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, através da vida do profeta Isaías, no seu capítulo 41, versículo 9. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Poderoso Deus, eis a tua palavra, eis a tua igreja, eis aqui o teu santo. Anula qualquer sentimento, anula qualquer resquício que possa atrapalhar, e que a partir de agora essa igreja receba o alimento que ela precisa receber. E ao final a glória, a honra, o louvor seja exclusivo esse culto. É que eu te oro, te agradeço no santo e poderoso nome de Jesus. Poder sentar, e se quiser dar glória, pode dar glória. Que noite especial. O profeta Isaías é um profeta que eu tenho uma particularidade com ele, em amar a escrita desse romance. Isaías, teologicamente, é conhecido como o profeta messiânico, o profeta que anunciou a vida de um resgatador, o profeta que anunciou com detalhes a vida de um Messias. Isaías, ele profetizou, o ministério dele foi mais ou menos 750 anos antes de Cristo. Isaías profetizou num período difícil. Ele profetizou num período em que o povo de Deus, por vários motivos, desagradava a Deus. Isaías, ele profetizou no reinado de Uzias, ele profetizou no reinado de Acais, ele profetizou no reinado de Jotão, se eu não estiver muito errado, e ele profetizou no reinado de Ezequias. E aí nessa noite Deus me levou em Ezequias para falar para você algo que Deus quer falar nessa noite. Quando o William assume a tribuna e fala, a gente precisa ouvir a voz de um profeta de Deus, não foi isso que você falou, Tiago? A voz desse profeta aqui é de Deus, Isaías. Precisamos ouvir a voz do profeta. Deus fala através de um profeta menor o seguinte: ouçam os meus profetas e prosperarei. Crê em Deus, estarás seguro. Obedeça aos meus profetas e prosperarei. Quando ele traz a palavra de profeta, aquele que ouve ao profeta de Deus, Deus cumpre a palavra e prospera. E aí o irmão Francisco falando, e ouvir a voz de quem é responsável para falar por Deus. No caso, Francisco usou o pastor. Isaías, de certa forma, era um pastor no meio de 4 reis:
Jotão, Acais, Uzias e Zedequias, se não tiver nada. Ele era o pastor desse povo. Por quê? O rei consultava ao profeta para saber o seu proceder. Passando essa introdução, eu preciso levar você lá quando Isaías foi profeta no reinado de Ezequias. Daquela série que às vezes eu não queria ser, mas eu tenho que ser, senão Deus me quer. O rei Ezequias, rei de Judá, filho do rei Acais. Rei Acais, quando você vai ver a história dele, o texto diz muito claro: foi mal aos olhos do Senhor. Deus, quando instituiu a sua lei lá no deserto, no Levítico, sabendo que o povo veio para uma terra idólatra, e essa terra idólatra, ela pegava seus filhos e oferecia a Moloque, queimado no fogo. Deus falou para o povo dele: olha, vocês não vão oferecer seus filhos a deuses estranhos queimados no fogo. Esse rei Acais, pai de Ezequias, ofereceu filhos e filhas queimados no fogo a deuses estranhos. No reinado do rei Acais, a serpente de fogo que Deus mandou fazer lá no deserto ainda estava sendo adorada. Então Ezequias sucede a seu pai, um rei extremamente desobediente a tudo aquilo que Deus deixou na sua palavra. E aí Deus já traz um ensinamento para mim e para você. A terra diz: o teu pai era, você vai ser. A terra diz: a tua mãe era e você vai ser. A terra fala para mim e para você: a maldição que vem de geração em geração, ela vai ficar na tua vida. Eu quero anular essa palavra que diz que o que foi maldito, você também vai ser maldito. Acais era um rei, era mau aos olhos do Senhor. Ezequias era um rei reto aos olhos do Senhor. Então se profetizaram que você vai trazer a mesma maldição dos teus antepassados. Jesus Cristo de Nazaré, o sangue do Cordeiro, quebra toda a maldição nessa noite sobre a tua vida. Está quebrado uma autoridade que é no nome de Jesus. Não tem maldição, não tem palavra contrária. Quem é de Deus, o maligno não toca. Aquele que Deus chamou, ele vai, ele mesmo é responsável para fazer manifestar a glória. Então se alguém falar para você: o teu pai foi legal, não foi, você também será nessa noite. Eu anulo essa palavra na autoridade do nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua parentela, para a glória de Deus. Ezequias assume o reinado, meu Deus, com 25 anos. Se a gente for analisar lá, segundo livro de Reis, segundo as crônicas, segundo livro das crônicas, narra um pouco da história desse rei e do profeta Isaías. Zedequias assumiu o reinado. Ele mandou derrubar toda a idolatria, mandou derrubar todos os altares. A serpente de bronze que o povo adorava, ele mandou destruir a serpente de bronze. Era um Deus, era um rei reto aos olhos de Deus. Quero falar nessa noite com um povo que é reto aos olhos do Senhor. Não tem mais. Eu quero falar nessa noite para um povo, é você reto aos olhos do Senhor. Se o teu pai fosse, a tua mãe fosse, se o teu avô fosse, eu estou falando para você nessa noite que Deus te olha e diz: você é reto, você é reta aos meus olhos. Ezequias institui novamente a adoração. Glória a Deus. Ezequias restaura o templo. Ezequias dá ordem aos sacerdotes. Pega o livro da lei, vamos ver como é que faz, e está tudo certinho. Quando você vai meditar no livro de Números, você se assusta com os detalhes de Deus para cada tribo, para cada família dos levitas, concernente à obra de Deus. E esse rei Ezequias
foi para Deus um rei que está falando a palavra, que depois de Zedequias não teve ninguém igual a ele. Você vai entender o que eu estou falando, se Deus falou. Eu não queria estar falando isso aqui para você não, mas eu tenho que falar. E de repente esse rei, ele se viu numa situação muito difícil. Salmanassés, rei da Síria, já tinha tomado a Samaria, sede do reino do norte, e faltava tomar agora Judá, a menor das tribos, sede do reino do sul. A famosa carta de afronta que é muito pegada assim. E de repente Zedequias se vê acuado. Olha, sou obreiro na casa de Deus, sou dizimista da casa de Deus, sou ofertante da casa de Deus, sou trabalhador da casa de Deus, sou frequentador da casa de Deus, e de repente eu estou acuado. Já aconteceu contigo isso? Não, comigo já aconteceu. Já acontece, mas acontece para um propósito. Zedequias está acuado. Salmanassés, rei da Síria, exército poderoso, cercou. Quando Salmanassés tomou Samaria, cercou Samaria 3 anos. Quando a gente vai ver livro de Reis, uma mãe apostou, falou para o outro: vamos matar teu filho hoje, a gente come amanhã, a gente mata o meu. Está lá no texto aqui. A Bíblia está muito clara, não tem. E aí de repente Salmanassés, rei da Síria, está cercando Judá. E está Zedequias, um rei reto aos olhos do Senhor, acuado. Está entendendo por quê? Está entendendo por que de repente você possa estar acuado nessa noite? Meu Deus! Você está entendendo que Deus nessa noite está querendo falar algo para você, extrair de dentro de você algo que você precisa raciocinar, refletir nessa noite? Fazer uma introspecção: Senhor, eu te adoro, eu te busco, eu estou diante de ti com verdade, com sinceridade, e porque eu adoro o Senhor. Tem que ter um propósito de Deus. Zedequias acuado, o texto diz que ele corre para o templo. Quando ele corre para o templo, me lembra a mesma proposta de Moisés, falando lá: Deus, tu és misericordioso, tu és grande em benignidade, a tua ira demora um tempo. Só que Zedequias, ele fala para Deus o seguinte: Senhor, eu sou obreiro da tua casa. Ele fala isso para Deus: Senhor, eu sou reto aos teus olhos. Senhor, eu cumpri aquilo que tu mandou, Senhor. Rasga as suas vestes e clama ao Senhor. E o texto diz que Deus manda só um anjo. Aos seus anjos dará muito respeito. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está liberando a porta dos céus para dar aos anjos a ter respeito. Ah, Senhor dos céus, mesmo que essa igreja ainda não cumpra a essência da adoração, a essência da prostração, lê a obra de Deus anjos a respeito de cada homem que está aqui nesta casa de oração, de cada mulher que está nessa casa de oração. Cumpra a tua palavra no Salmo 91, da ordem das pessoas a respeito dessa igreja nessa noite. Deus viu, só posso crer que foi isso. Deus viu a obra de Ezequias, não, é meu servo. Ele clamou. Ele falou: Deus, olha só, não vai ser a mim que eles vão envergonhar, vai envergonhar o Deus de Israel. Aleluia. Que forma inteligente da gente falar com Deus. A gente não vai botar Deus na parede, mas a gente vai falar: Deus, eu te sirvo, eu sou teu servo, não traga mal próprio para a minha vida, porque a terra vai dizer: olha, esse era Deus. Deus atendeu a oração de Zedequias e lhe deu vitória. Agora, sabe o que é interessante, que eu não queria falar para você, mas eu estou aqui, eu preciso falar, que Deus falou comigo? Zedequias adoece. Ele adoece. Mas antes de adoecer, esse profeta aqui, que
que tem autoridade, que tem vivência. O profeta precisa ter vivência, o profeta precisa ter experiência, o profeta precisa conhecer a aflição, o profeta precisa conhecer a bonança de Deus, o profeta, o pastor, ele precisa ter experiência para falar para ti com autoridade vivida. E quando o Ida fala de falso profeta, quando o meu irmão fala de falso profeta, a terra está cheia disso. Recebe um tiro, vai profetizar, mas não tem experiência. E aí nós recebemos esses alimentos por aí, a gente sabe disso. E aí Zedequias, depois que Deus dá o livramento para ele, para toda a nação, Deus manda esse profeta, Isaías, vai lá no rei. Rei, olha só, tu vai morrer. Tem essa, parece que tem, né? Por isso que eu falo para você, não tenta entender Deus. Tenta. A nossa mente, o nosso raciocínio é muito pequeno para a gente entender Deus. O rei reto, o rei que estava em apuros, o rei que Deus livrou. Aí esse mesmo rei, Deus manda o profeta falar, vai morrer. Deus já falou para algum de vocês aqui que você vai morrer? Já falou contigo, Cecília? Deus já falou comigo, eu te mato. Já falou comigo, não, Deus de vez em quando fala comigo, eu te mato. Há uns tempos atrás eu estava triste com alguma coisa, eu arrasto meu coração aqui, eu falei, se eu vou negligenciar a tua obra, ao Senhor falou, se tu fizer isso, eu te mato. Falei isso aqui de altar para você. Então Deus mata, tá? Deus mata. Esse aqui é o nome dele. E o profeta permanece errado. O profeta de Deus fala. Assim. Estão os profetas nessa noite aqui, diga para o nós estamos homens e mulheres que deixam chamando como profeta nessa noite, aleluia! Então eu vou falar para você, se Deus mandar você falar, você fala, independente da patente, independente do cargo, independente se é poderoso ou não é poderoso, se não falar, fala que da parte de Deus que ele cumpre e vela para a tua palavra. Se Ezequias vai morrer, o rei adoeceu ou não? Adoeceu. Isaías fala, rei, tu não vai mais morrer. Isaías, pega fio, faz uma faixa de fio, coloca nas chagas dele, que ele vai ser curado. Eu tenho duas coisas para falar para você nessa passagem, para terminar o parágrafo. Eu me daria a Deus aqui de joelho, Deus, por que o Senhor fez isso com Ezequias? Ele é real. Sabe o que Deus falou comigo? Só eu conheço o coração dele. Só Deus sabe o que está dentro do teu coração. Ele esquadrinha dentro do coração. Quando Deus fala para Zedequias que ele vai morrer, ele se prostra novamente. Ele vai adorar, ele vai declarar. Então, às vezes, o que eu quero falar para vocês são duas coisas nisso aqui. Não deixa Deus dar uma certeza para a tua vida, para você verdadeiramente voltar a adorar com verdade e com sinceridade. Não deixa Deus te ameaçar como me ameaça de vez em quando. Não deixa Deus te ameaçar para você tomar um posicionamento. Porque o texto diz: quem mata um cristão faz favor para Deus. O texto diz, no mundo é Cristo. Então não deixa Deus falar: olha só, se você não fizer isso, olha só, se você não se posicionar, olha só, se você não obedecer, não deixa Deus falar, não deixa Deus chegar nesse ponto contigo. Porque a palavra é lançada, a palavra é pregada. Assume a posição de obedecer a palavra de Deus, mesmo sem entender. Eu perguntei: Deus, por que o Senhor fez isso com Zedequias? Porque eu queria mais intimidade com Ele, eu queria ir mais próximo de mim, eu queria verdadeira adoração, eu queria a oração que viesse lá da alma dele, eu queria a oração dele vinda com súplicas, com adoração, o salmo que foi pregado pela plateia. Eu quero você nessa noite. Deus está falando na palavra, mas é para você. Deus quer você na essência, Deus quer você na adoração, Deus quer você na sinceridade. E às vezes, se você só vai conseguir isso se você Deus colocar a minha
Deixa. Qual pai que se agrada em quem pune o filho? Nem o pai. Deus é a mesma coisa. Então Deus nessa noite está falando sobre esse texto de Ezequias. Eu conheço o coração dele. Aos olhos humanos, para a vista de todo mundo, ele era perfeito, ele era reto, mas eu queria algo a mais de Ezequias. Deus está querendo algo a mais de você nessa noite. Deus está querendo algo a mais de mim nessa noite. E só Deus sabe o que eu não sei. Só Deus sabe o que talvez você não saiba. Só Deus sabe o que eu posso fazer que você não sabe. Então Deus está falando nessa noite. Não deixa eu colocar você no estreito, no leito, na dificuldade, na escassez, no deserto, para tratar a tua alma. Porque existe o sacrifício por causa da desobediência. Deus, quando estive no sacrifício, se você desobedecer, aí sacrifica. Deus não pede mais sacrifício hoje de você, Deus pede adoração. O sacrifício hoje é vivo. Então, Zedequias, olha só, eu quero algo melhor de você. Deus está pedindo algo de excelência teu hoje. Aleluia, Jesus. Deus está pedindo de mim, de você hoje com mais profundidade. Deus está pedindo hoje de mim, de você, algo com mais excelência. Eu não sei o que está faltando você dar para Deus nessa noite. Mas uma coisa não deixa, eu falo para você, não deixa Deus te colocar no estreito para você reconhecer a soberania dele. Não deixa. Ele faz isso com o rei. Ajuda comigo, que sou até comigo. Isaías vai lá. Avisa para ele que ele não vai morrer. Quantos anos Deus deu para mais coisas? 135. Quantos anos deu um anjo? Não, quantos anos Deus para Francisco escreveu aqui? Deus acrescentou mais 15 anos na vida dele. Mas o interessante é que a gente tem que pegar o profeta. Deus falou para o profeta: faz uma pasta de fio, para ler o texto. Faz uma pasta de fio e passa na chaga dele. Que ele vai ser curado. Está lá em Êxodo. Eu sou Deus que fere e eu sou Deus que cura. Meu Deus, aleluia. Deus está falando aqui nessa noite. É possível que ele pegue a minha, você e coloque para passar no estreito. Mas esse mesmo estreito que ele te coloca, ele é o mesmo Deus que te resgata. É possível que Deus coloque você no leito para alguma questão. Mas o mesmo Deus que colocou você no leito é o mesmo Deus que te tira do leito. É o Deus que pune, mas é o Deus que salva. É o Deus que dá doença, mas é o Deus que dá cura. É o Deus que mata, mas é o Deus que salva. É o Deus nessa noite está falando para mim e para você. Já está liberando para a tua vida a cura dessa enfermidade, porque você está recebendo essa palavra da alma, do coração, da tua inteligência. Deus está falando nessa noite. Se você está com alguma enfermidade, estou eu mandando o profeta Isaías passar a pasta de figo nessa enfermidade para ser curado e glorificar ao nome de Deus. Oh Deus, obrigado, Jesus. É santo, aleluia. E esse profeta, que está aqui no versículo 41, falando com autoridade. Eu quero aplicar essa autoridade para você, nesse versículo 49. Antes de no 9, antes de no 10, no 9, ele te resgatou. O Senhor Deus te resgatou. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Isaías 41, 9. Tu, a quem tomei os confins da terra, ele e vocês já estávamos destinados às garras do inferno. Mas Deus não perde os seus. Deus não perde nenhum dos seus filhos. Aleluia. Por mais que nós andemos desgarrados, por mais que nós tenhamos entristecidos com pastores, Jeremias 24, há dos pastores que afoguentam minhas ovelhas. Há dos pastores que fazem isso com as ovelhas do pastor, a ovelha de Deus. O Senhor diz nessa palavra de Jeremias 24: eu mesmo vos darei pastores e vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. Então, se de repente você entristeceu com alguma coisa na terra, com o homem de Deus, com a mulher de Deus, pseudo-homem de Deus, pseudo-mulher de Deus, porque o coração sabe, conforme o rei Ezequias, Deus está falando aqui nessa noite para você. Ele vai te dar um pastor nessa noite. Eita glória a Jesus. Deus vai te dar um pastor nessa noite.
Eita, eu disse, Deus está cantando. Aleluia. Meu Deus, aleluia, Senhor. O Senhor Ele quer trazer você para o rebanho. O Senhor quer trazer você para o aprisco. A palavra do meu irmão Francisco: Jesus é o bom pastor. A gente precisa ter um pastor para conhecer a voz dele. A gente precisa ter um pastor para alimentar. A gente precisa ter um pastor para exortar. A gente precisa ter um pastor com a vara para falar: não vai por aí, se não for esse caminho de morte. A gente precisa conhecer a voz do pastor. O rei Zedequias ouviu a voz de Isaías, teve livramento, teve a cura da sua doença. Deus está falando aqui nessa noite: você precisa ser pastoreado. O escritor dos Hebreus vai dizer: vem pelos seus pastores, porque eles vão te apresentar a Deus. Quando Jesus resgata a igreja, não é no individual, é o coletivo, e é o pastor que apresenta a igreja a Jesus. Então, na voz e na palavra do meu irmão Francisco, e na voz e na palavra de Isaías, o Senhor está falando: eu te escolhi, eu te resgatei, você é meu, então eu não vou te perder, porque eu já conto com o teu louvor naquele grande dia, adorando, glorificando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, lá no céu, você adorando, a igreja adorando, e você, por mais que você não entenda, Deus não vai te perder. Eu te resgatei. Eu fiz você passar por várias experiências. Eu tirei dele de todo o povo. Você é excelente, você é excelência, você é joia da minha criação, você é filho. Aí Deus fala para você: não temos. Deus está falando para essa igreja: não temos. Tu está igual Ezequias, tu está acuado. Basta só a palavra de Deus, basta só o anjo, basta só Deus querer. Deus está falando para você: nós cristãos somos uma geração que tem a terra, a gente tem o diabo. Deus nos deu autoridade sobre os espíritos imundos. Na autoridade que era o nome de Jesus, expulsaram o demônio. Jesus falou que pregar o evangelho da criatura. Aquele que crê que for batizado será salvo. Vá cruz, infernos, expulse o demônio, tem essa autoridade na tua vida. Aí a gente fica com medo de demônio. É no nome de Jesus, não é no teu nome. Então Deus está falando para mim, para você essa noite: não temas, porque eu sou contigo. Zedequias: não temas, porque eu sou contigo. Quem é São Manassés? Quem é Assírias? Quem é esse povo contrário à tua vida? Quem é esse circunciso que não tem aliança, que ousa a falar contigo dessa forma? Tu é filho de Deus, tu é filha de Deus. O Senhor está falando: eu sou contigo. Porque você está temendo, porque você está com medo, eu sou contigo. O Senhor está falando nessa noite: porque eu sou contigo, não te assombres. Está com medo de quê? Deus. A gente precisa confundir o inferno. Eu falo isso direto. Está todo espremido, está todo moído, está todo. Tem que pegar assim, ó. De Deus. Não é arrogância, não é soberba. É convicção de ser um Deus vivo. E para tocar em você, ele precisa autorizar. Para fazer alguma coisa contigo, ele precisa autorizar, conforme ele autorizou em Jó. E Jó foi um caso específico. Deus está falando: não te assombres. O que é se assombrar? É você ver uma sombrinha e já ficar com medo, ver um movimento e já ficar com medo. Deus está falando essa noite: não te assombres, porque eu sou contigo. Sou eu teu Deus, sou eu teu Pai, sou eu que faço, sou eu que tenho, sou eu que ordeiro, sou eu que cancelo, sou eu que completo, sou eu que faço, sou eu que não, sou eu que anulo, sou eu que faço. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Esse teu Deus é teu Pai nessa noite que ele fala. É teu Deus. Mas se porventura você está com medo, se você está assombrado, ele está falando que você ainda está sem força, está cansado, está oprimido, está com a autoestima baixa, eu te esforço. Está aqui no texto. Sabe o que Deus esforçar você? Deus. É Deus pegar na tua mão e falar: vem comigo. O jugo de Jesus. É Deus falar: anda do meu lado. É o jugo de Jesus. O jugo é leve, suave.
o jugo é um instrumento para unir dois animais, o arado. Aí Jesus fala jugo, Jesus está falando, ó, eu te esforço, vem lutar do meu lado. Porque eu já falei para você, não temas, aí daquele que olhar para você e quiser fazer alguma coisa, porque eu estou do teu lado, eu estou contigo, eu te esforço nessa noite. Então essa situação que talvez esteja tirando da paz, o Senhor está falando, eu te esforço e te ajudo. Quem ajuda a Deus? Dá glória nessa noite. Está sendo liberada a palavra nessa noite para a tua vida. Eu te ajudo, eu te esforço e eu te ajudo. Por mais que você não esteja crendo naquilo que Deus reservou, a palavra dele não mente. Eu te ajudo. Qual é a ajuda que você está precisando de Deus? Não fala não. Você e Deus aí. Uns segundos para você pensar. Estou precisando de ajuda de Deus nisso. Deus. De dar uns segundos para pensar. Aleluia. Estou precisando da ajuda de Deus nisso. Glória a Deus. Oh Deus. Aleluia. Estou precisando da ajuda de Deus nisso. Deus me ajuda nisso. Senhor, me ajuda nisso. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite que Ele vai manifestar dentro da glória a destra da justiça dele sobre a tua vida nessa noite. Quem falou para você? É para quem tem fé, gente. Se você está falando, meu Deus, eu preciso que me ajude nisso. O Senhor fala para mim e para você, ó, eu te sustento com a destra da minha justiça. É a palavra de Deus que está sendo lançada nesta casa de oração, e ela não é para quem não vê, essa palavra é para você que está aqui. O Senhor está falando, não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha palavra, eu te sustento com a minha poderosa mão, eu te sustento com a unção do meu Espírito, eu te sustento com sangue carmesim, que livrou a mim e a você de todo pecado. O Senhor nessa noite fala, eu te esforço e te ajudo, o poder da palavra que está sendo lançado nessa noite na tua vida, para a glória de Deus. Precisamos receber a palavra. Precisamos receber a palavra e falar assim, essa palavra é para mim. Eu prego para mim mesmo, eu não posso que falar isso aqui. Eu prego para mim mesmo, porque conforme eu vou pegando, o Senhor vai falando aqui, eu falei para mim essa palavra. E a palavra que o profeta Isaías lançou na vida de Zedequias, quando você vai olhando a história do ministério de Isaías, os reis que ele ajudou, Deus honra a palavra do profeta. Estão fazendo menção da palavra do líder, menção da palavra do Francisco. Crente em Deus estará. Onde está esse texto aí? Crente em Deus estará seguro. Eu disse errado. Como é que trabalha isso aqui? Cadê o que é 20? Esqueci do que é 20. Glória. É bom ter. E vendo amanhã cedo, levantaram. Vamos para o outro lado. Quem se vê? E pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto, levou praticamente uma história dessa aqui, se não estiver errado. E saindo ele pôs-se em pé a Josafá e disse, e Josafá também estava numa situação difícil, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, ouve vocês todos que estão aqui na JC nessa noite, crede no Senhor vosso Deus, não temas, porque eu sou contigo. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Crede nos seus profetas. A palavra que Isaías libera para o rei, para aquele povo, é a palavra que Deus libera para você nessa noite. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Crede nos profetas e prosperarei. Crede na mim, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu deixo essa palavra liberada na tua vida. Crede no Senhor Deus, o vosso Deus, e estarás seguro. Praga nenhuma chegará na tua tenda, por mais que uma
para a glória de Deus. Receba essa palavra no santo e poderoso nome de Jesus. Eu agradeço a Deus.